Hoje eu queria falar sobre o Boris Johnson, o novo primeiro-ministro da Inglaterra, e que alguns estão confundindo como um novo Trump. Um Trump que iria com o Bolsonaro no Brasil e outros líderes europeus de extrema-direita fechar o cerco da direitona contra a esquerda. Não é bem isso. Há aqui um certo equívoco quanto a conceitos e quanto a práticas. O Boris Johnson é, na verdade, um homem, um conservador, um homem da elite britânica, mas, ao mesmo tempo, ao contrário do Trump e do Bolsonaro, é um intelectual. Nascido em Nova York, estudou lá em Bruxelas e depois continuou seus estudos na Inglaterra, onde também foi jornalista e depois virou político. Ele é confundido por causa de sua mensagem um tanto afirmativa, não é? Dos valores conservadores, mas isso não significa que ele seja um reacionário. Pelo menos é o que demonstra a sua passagem pela vida pública no parlamento, como prefeito de Londres durante 8 anos, depois é secretário de Estado e finalmente agora primeiro-ministro. Essas suas passagens por esses vários níveis da política demonstraram, pelo menos, que ele não é nem homofóbico, nem xenófobo, o que já é grande coisa. E, aliás, o que foi também demonstrado na composição de seu gabinete. Um gabinete até considerado multiétnico e com a grande presença feminina, o que já constitui algum tipo de progresso, não é? Pelo menos em matéria de costumes. Agora, por que estão batendo no Boris Johnson? Porque ele defende a saída da Inglaterra da União Europeia. E por que ele defende essa saída? Porque a Inglaterra resolveu, através de plebiscito, que foi chamado de Brexit. Brexit é uma palavra que foi inventada do inglês a partir de duas palavras inglesas, que é o British, de britânico, e o exit, de saída, ou seja, a saída britânica da União Soviética, o Brexit. Então, só que ele, ao insistir na saída imediata, ou seja, naquilo que a Theresa May, sua antecessora, não conseguiu, e justamente por falta de afirmação política da primeira-ministra, ela caiu depois de 3 anos de governo. E vem aí o Boris Johnson com essa mensagem forte de que vai sair a todo custo da União Europeia. Só que a União Europeia, a gente sabe, não é? É dominada pelos banqueiros, as grandes finanças internacionais. Não que a Inglaterra não seja financista, nem que o Boris Johnson também não o seja. Mas é que a Inglaterra quer seguir seu caminho separadamente, não quer ser dominada por aquela burocracia europeia que tem na Alemanha o comando de toda a situação na Europa. A França consegue acompanhar a Alemanha, mas sempre em segundo plano. Eu quero também dizer aqui que não estou fazendo nenhuma apologia desse primeiro-ministro Boris Yeltsin, porque é um homem da direita, uma direita esclarecida, não é? Mas que vem, na realidade, propor algo que está faltando na política, que é a dignificação da política. É um posicionamento contra o que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive aqui neste país e nos Estados Unidos, que é o da criminalização dos políticos. Vejamos aqui algumas partes desse discurso de inauguração,
quando ele tomou posse no último dia 24, diante do parlamento britânico. Our future, clean, green, prosperous, united, confident and ambitious. And that is the... Ele defende aqui o futuro da Inglaterra como um país limpo, verde. Prize, and that is our responsibility. E que esta é a nossa responsabilidade, a responsabilidade dele como primeiro-ministro. In this House of Commons to fulfill. And to do so we must take some immediate steps. And the first... Então, para atender a isso, a esse propósito, ele tem que seguir alguns passos. is to restore trust in our democracy. Então, primeiro de tudo, segundo ele, é restaurar a confiança na democracia. And fulfill the repeated promises of Parliament to the people by coming out of the European Union and doing so on October the 31st. Então, para que isso também ocorra, ele precisa que a Inglaterra saia da União Europeia no dia 31 de outubro, que é o prazo limite fixado pela União Europeia, para que a Inglaterra ou pague a dívida, não é, e saia sem um acordo, ou saia com um acordo. Mas ele diz o seguinte, que não quer saber de acordo, aqueles acordos que foram derrubados 3 vezes pelo Parlamento Europeu. Ele quer uma nova base, um acordo em novas bases, que seria feito ao longo do tempo. Agora, esse tipo de governante mais afirmativo, que não tem papas na língua e não ficam em cima do muro, eles evitam situações, por exemplo, constrangedoras como aquela na Espanha. Na Espanha a gente vê que aquele país grande da Europa, não é? Está há mais de 3 anos praticamente sem governo definido. Primeiro foram os governos da extrema-direita, do PP, não é? Daquele Mariano Rajoy, que acabou sendo, inclusive, desmoralizado com aquilo que foi a rebeldia da Catalunha, que se declarou independente. Bom, e agora o que é que está acontecendo? Agora, depois de 3 eleições gerais, o governo, que era de esquerda, tentou formar um governo de esquerda, o do Partido Socialista, o Sánchez, Pedro Sánchez. Agora, como diz aqui o Globo, com divisão da esquerda, Parlamento da Espanha rejeita novo mandato do socialista Pedro Sánchez. Ou seja, a Espanha vai continuar sem governo. E por quê? Aqui tem uma análise. Batalha de egos dinamita a formação de governo de esquerda na Espanha, mas coalizão ainda pode ser salva e acabou não sendo salva. Agora, isso também não significa que a esquerda não terá mais vez, porque a gente vê que ali no México, em plena garganta dos Estados Unidos, os progressistas, os nacionalistas, a esquerda em geral, fizeram o López Obrador presidente do México, na eleição de julho último. Ele tomou posse em dezembro do ano passado ainda. E está fazendo um governo progressista, não é? Um governo preocupado com a questão social, preocupado com a preservação dos direitos e não com a eliminação dos direitos, como está acontecendo, inclusive, por aqui. E temos também a perspectiva lá da Argentina, não é? Com a volta da Cristina, ainda que como vice do candidato Alberto Fernandes.